Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. E quando a Andréia nos fez esse convite, perguntou quais os temas que teríamos, né? A listinha, e eu apresentei 3 ou 4 e ela acabou escolhendo esse, né? Espiritualismo e Espiritismo. Eu falei para ela, esse não é propriamente uma palestra, é mais um formato de estudo. Ela falou, não tem problema, é esse que nós queremos, porque nós sempre procuramos sintonizar, né? Coordenar para que os assuntos da reunião pública em português sejam o mesmo do inglês. E desse mês coincidiu que nós estamos abordando esse tema. Então a gente está aqui para dividir esse estudo com vocês, né? Aprendermos junto o que é o espiritualismo, o que é o espiritismo e o que não é espiritismo. E a gente começa logo consultando o dicionário para entender o que é espiritualismo. Então diz que é uma doutrina filosófica que admite a existência do espírito como realidade substancial, natureza dos espíritos, tendência da alma a viver uma vida espiritual. E a gente vai para mais um dicionário para afirmar bem. Esse diz que o espiritualismo é uma filosofia religiosa que prega a existência de um ser ou realidade distinto da matéria. Este ser pode ser chamado mente ou espírito. Algumas pessoas acreditam que a mente ou espírito é a única realidade. Esta crença é conhecida como idealismo espiritualista. Então, por enquanto, a gente vê que o espiritismo não foge muito disso, porque o espiritismo é uma doutrina filosófica que admite a existência do espírito como realidade substancial. Então se encaixa aqui. Mas e se não for isso, o que seria? Qual que é o oposto do espiritualismo? Então vamos voltar no dicionário. É o materialismo. O materialismo é um sistema dos que no universo apenas admitem matéria, sem nada de espiritual. Caráter do materialista. E mais um dicionário, né, mais uma fonte, é o sistema dos que julgam que no universo tudo é matéria, não havendo substância imaterial. Então nós chegamos nesses dois lados, né? Aqueles que admitem a existência do espírito e aqueles que acreditam somente na matéria, nada além da matéria. E onde que entra o espiritismo? Não só o espiritismo, mas como todas as religiões são espiritualistas. Então o espiritualista é aquele que acredita na existência de algo além da matéria. Ou seja, todas as religiões são espiritualistas. Todas. Judaísmo, budismo, hinduísmo, islamismo, cristianismo, que divide-se nos ramos principais catolicismo, igreja ortodoxa, protestantismo e o espiritismo. São todas doutrinas ou filosofias ou religiões espiritualistas. Então, todo espírita, né, nós somos espiritualistas, mas nem todo espiritualista é espírita. Não é verdade? Então a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na introdução, e aprendemos que, como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, liga-se ao espiritualismo num dos seus aspectos. Esta é a razão por que traz no início de seu título as palavras filosofia espiritualista. Já viram lá no comecinho do livro? Tem uma página lá que tem essa filosofia espiritualista no Livro dos Espíritos. Porque é isso que trata, de uma filosofia espiritualista.
Muitas outras doutrinas espiritualistas possuem práticas exteriores e não praticam a mediunidade conforme os postulados ensinados por Allan Kardec. E por isso mesmo não tem nada a ver com o espiritismo. Tudo bem? O espiritismo não adota o uso de velas, incensos, paramentos, imagens de santos e de espíritos, batuques, atabaques, tambores, roupas brancas ou roupas especiais, cigarros, cachimbos, charutos, bebidas alcoólicas, pirâmides, cristais ou qualquer outro acessório. Não utiliza de tarô, baralhos e búzios para prever o futuro de ninguém, pois a doutrina espírita condena tais práticas. Condena não no sentido de julgar, de criticar, mas de esclarecer, de informar, né? Que essas práticas exteriores nada tem a ver com a doutrina espírita codificada por Kardec. E outra coisa que não existe no espiritismo é a hierarquia, né? Como a gente vê nas igrejas, tem o padre, tem o bispo, nos evangelhos cardeal, tem o pastor, tem o diáconos. No espiritismo, nós não temos essa hierarquia. Nós temos sim as funções que cada um exerce, né? As tarefas, os trabalhos que todos, mais cedo ou mais tarde, podem estar capacitados, né? Ah, mas não tem a diretoria, a administração, e não tem o tesoureiro, o presidente. São cargos necessários para manter a organização, mas são transitórios, né? De cada 2 anos renova, 3 anos e muda. Não é nada a ver com a religião em si, é uma coisa puramente administrativa para manter a organização ativa e funcionando. Mas na parte religiosa, doutrinária, não tem aquele negócio de eu sou mais, somos todos iguais, todos aprendendo juntos. O espiritismo também não realiza em suas práticas o sacrifício de animais ou de pessoas e também não obriga ninguém a desenvolver a mediunidade. Esse trecho é interessante, né? Porque às vezes a gente escuta, mas essa tal pessoa, fulano, tá meio atrapalhado, tá perturbado, tá precisando desenvolver a mediunidade, tem que trabalhar. Mas como? Se está perturbado, precisa se cuidar, precisa se equilibrar, precisa se tratar, para depois começar a estudar e aos poucos desenvolver, praticar a mediunidade, se esse for o seu caminho. Mas a mediunidade é uma prática que deve ser feita com responsabilidade, né, almejando um resultado de ajuda e não uma terapia. Não, eu vou na mediunidade para resolver meu problema. A doutrina espírita não possui dogmas exteriores, nem rituais, se fundamenta no Evangelho de Jesus. Essa é a base da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus. Na reforma moral do ser humano e na busca da perfeição espiritual. O verdadeiro espiritismo se difere em muitas coisas das outras doutrinas que se dizem espíritas, né? Então a gente não está falando aqui de budismo, de hinduísmo, de catolicismo, porque essas não se dizem espíritas, mas existem aquelas religiões de origem africana, né? Candomblé, Umbanda,
que popularmente as pessoas dizem, é centro espírita, né? Porque mexe com o espírito e fica aquela confusão, né? Que põe tudo no mesmo cesto, né? Tudo que mexe com espírito, com mediunidade, é espiritismo. E a gente está aqui procurando entender, né? Nos esclarecer o que é o verdadeiro espiritismo, né? Que não tem essas práticas exteriores, né? As práticas espíritas são absolutamente gratuitas e tem sempre a finalidade de fazer o bem, com amor e equilíbrio, sem imposições e sem condicionamentos, né? Sem forçar, sem impor. Nas suas práticas não se usam rituais, defumações, velas, pontos riscados ou cantados, não se fazem desmanchos, amarrações, abertura de caminho ou outros assemelhados. Então a finalidade do espiritismo a sua finalidade maior é procurar libertar a criatura de condicionamentos materiais, ritualísticos e também teológicos, para que possa crescer interiormente, despertando a própria luz. Então nós somos espíritos milenares e a gente vem de reencarnações e reencarnações com esses hábitos, com esses costumes, que toda prática religiosa tem que ter alguma coisa exterior, é uma imagem, é um santinho, é um ritual, uma vestimenta. E mesmo nessa encarnação, a gente às vezes vem do Brasil, que é um país bastante católico, então a gente tem essa influência. E o Espiritismo vem nos mostrar que o que importa é a transformação interior, não a forma, mas a essência. E no livro Vinha de Luz, Emmanuel diz que não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. Ou seja, não cabe a nós criticar, julgar, apontar o dedo para companheiros que buscam outros caminhos, para outras religiões, outras doutrinas. Cabe a nós, sim, esclarecer, estudar, entender, mas nós não vamos sair por aí, não, você está errado, não é assim, você tem que entender melhor. Logicamente, aqueles que se aproximam de nós, estão interessados, buscam uma resposta, nós vamos procurar juntos estudar, entender, né, nas reuniões específicas para isso, nas conversas, nos diálogos, mas não é nosso trabalho sair por aí querendo mudar os outros, né? Isso já seria proselitismo, e isso não está de acordo com a doutrina espírita. Então cabe a nós respeitar, mas ao mesmo tempo temos a obrigação de nos instruir, de saber o que é certo, de saber o que é errado e seguir o caminho de acordo com aquilo que nós acreditamos, né? Se somos espíritas, nos encontramos nessa doutrina, vamos procurar entendê-la e praticá-la. E ainda no mesmo livro, Emmanuel continua que o Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. Ou seja, é sempre construir, né? Não destruir, não desmontar, mas construir, crescer.
A palavra espiritismo. Então, onde que teve a origem? Lá no Livro dos Espíritos, na introdução. Em vez das palavras espiritual e espiritualismo, utilizamos para designar a crença nos espíritos as palavras espírita e espiritismo. Diremos que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio a relação do mundo material com os espíritos ou seres do mundo espiritual. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou se quiserem, os espiritistas. E vamos então agora entender os princípios básicos do espiritismo, os princípios fundamentais, para que a gente saiba direitinho o que é e o que não é espiritismo. Para ser espiritismo, esses 5 princípios devem existir, que é a existência de Deus, a existência e sobrevivência do espírito, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Mais para frente, nós vamos falar de cada um desses princípios básicos, entender mais cada um deles, mas o que nós falamos agora é que qualquer doutrina que não tenha um desses 5 princípios pode ter qualquer nome, menos espiritismo. Para ser espiritismo, todos esses princípios devem estar contidos. E são esses os princípios que constituem o alicerce da doutrina espírita. Sobre estas bases, o espiritismo constituiu sua teoria científica de caráter filosófico e religioso. Aquele famoso tripé: ciência, filosofia e religião. Então, o espiritismo é uma doutrina científica e filosófica de consequências morais. Como moral, ele é essencialmente cristão, porque o que ele ensina não é senão o desenvolvimento e a aplicação da do Cristo, a mais pura de todas, e cuja superioridade não é contestada por ninguém. Prova evidente de que ela está na lei de Deus. Ora, a moral é para o uso de todo mundo. Então o espiritismo não traz nenhuma nova moral, nenhum novo ensinamento. É basicamente, essencialmente, a moral do Cristo, os ensinamentos que Jesus nos deixou. De modo que podemos dizer com segurança que o verdadeiro espírita é um verdadeiro cristão. Se não formos cristãos verdadeiros, não poderemos ser espíritas. Uma coisa está ligada à outra. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Porque às vezes a gente pensa que ser espírita é uma coisa tão difícil, que falta muito para mim ser um bom espírita. São tantos defeitos, tão imperfeito que ainda sou. Mas o verdadeiro espírita é aquele que se esforça, é aquele que se empenha, aquele que luta para domar as suas más inclinações. Não é aquele perfeito, porque aquele que já é perfeito já não precisa tanto do espiritismo. Quem precisa mais do espiritismo são aqueles que ainda precisam aprender a crescer, se reformar. Eu gosto sempre de contar essa história do Chico Xavier. Certa vez uma senhora esteve com ele, e disse: Chico, tem uma
Eu estou muito incomodada com meu marido. Ele me deixa muito chateado, Chico. Filha, mas o que está acontecendo? Não, eu não vou reclamar que ele não seja um bom marido. Ele é um bom marido, um bom pai, um bom trabalhador, um bom cidadão. Mas o que me incomoda, Chico, é que ele não é espírita. E o Chico, com aquela calma: minha filha, se seu marido ele é um bom pai, um bom esposo, um bom cidadão, um bom trabalhador, ele já não precisa do espiritismo. Ele já é um homem de bem. Então não se incomode com isso. O objetivo essencial do espiritismo é o adiantamento dos homens. Não é necessário procurar senão o que pode ajudar ao progresso moral e intelectual. Então, não só o espiritismo, mas todas as religiões, as pessoas buscam uma melhoria, na maioria das vezes, física, instantânea, material, né? Eu quero melhorar minha condição financeira, eu quero ter saúde, eu quero que minhas coisas dê certo, que não tenha problema na minha família. A gente está sempre na ânsia de ter coisas boas, de sermos abençoados. Mas no espiritismo não adianta procurar nada que não seja o nosso progresso moral e intelectual. Pois quando atingimos esse crescimento moral e intelectual, tudo mais nos será acrescentado. E mesmo nas dificuldades, teremos mais capacidade, maturidade para superar. O espiritismo nada ensina de novo, é verdade, mas é nada provar de maneira patente e irrecusável a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo, sua individualidade depois da morte, sua imortalidade e as penas e as recompensas futuras. Não é pouco. Quer dizer, não tem nenhuma novidade no espiritismo. Se estudarmos ao longo da história, todas as coisas que o espiritismo aborda também foram abordadas por outras filosofias, né, por pensadores, o próprio ensinamento moral de Jesus. Mas o espiritismo, Kardec, ele reuniu tudo de uma maneira, né, aquela combinação da ciência com a filosofia que traz isso de uma forma clara e não nos deixa dúvidas, né? Tá tudo ali mastigadinho para a gente estudar e entender, compreender. O espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então agora a gente vai voltar naqueles 5 princípios básicos e ver um a um, né? Para que seja espiritismo. A existência de Deus. Aí a gente está num ponto em comum com todas as religiões, né? Qual religião não acredita em Deus? Mas a questão é a maneira que enxergam a Deus. Então, sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas dão de Deus. Ou seja, cada religião tem uma ideia distinta a respeito de Deus. Aquelas religiões que fazem de Deus um ser vingativo, cruel, julgam honrá-lo com atos de crueldade, com fogueiras e torturas. As que têm um Deus parcial e cioso são intolerantes e mais ou menos meticulosas na forma, por crerem no mais ou menos contaminado das fraquezas e ninharias humanas, né? É aquela péssima ideia que muitos homens fazem de
projetarem a si próprio em Deus, como se Deus fosse ter os defeitos, as fraquezas, as imperfeições que nós temos, como se Ele fosse um pai vingativo que pune e que toma partido, né? Numa disputa, numa guerra, numa partida de futebol, Ele vai ter preferência, né? Muita infantilidade nossa pensar assim. Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele é eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom. Deus é infinitamente perfeito. Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade. Né? Como que Jesus nos apresentava a Deus, né? O meu Pai que está nos céus, ele falava. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom, misericordioso, ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação, dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Essa é a essência do ensinamento de Jesus. Sobre esta crença, assentou o princípio da igualdade dos homens perante a Deus e o da fraternidade universal. Né? Somos todos iguais, não existem privilegiados. O segundo princípio básico: a existência e a sobrevivência do espírito. A alma é o espírito encarnado. Após a morte, a alma volta a ser espírito. Volve ao mundo dos espíritos, que é a erraticidade. Né? Só para deixar claro uma coisa que é comum as pessoas confundirem. Erraticidade não tem nada a ver com erro. Erraticidade é o período entre uma encarnação e outra. É o período que o espírito está no plano espiritual, aguardando o próximo embarque. O espírito conserva após a morte do corpo físico a sua individualidade. Né? Porque existem outras doutrinas espiritualistas que não são espíritas, que acreditam, não, tá bom, quando morrer não acaba, o espírito não mas junta tudo ou adormece, ou fica esperando. Não, o espírito conserva a sua individualidade, continua pensando, sendo o que era. A morte não muda ninguém, né? Às vezes os parentes perdem um ente querido e vão no centro: não, eu quero saber como que está meu marido, como que está minha mulher, será que ele está bem, será que ela está tranquila? Ele vai estar do mesmo jeito que estava aqui, né? Se estava todo atrapalhado, vai continuar. Se era uma pessoa calma, tranquila, fazia o bem, vai estar bem. A morte não muda ninguém. Terceiro princípio, a pluralidade das existências. Né? O que é isso? Várias vidas, reencarnação. Temos várias experiências. Então, o retorno do espírito ao corpo, quantas vezes forem necessárias. Né? Não se diz que é 50, 100, 200, quantas vezes forem necessárias. Naquele estágio de evolução espiritual, aquele espírito precisa reencarnar. Volta, reencarna. Volta, reencarna. Às vezes é centenas de vidas, a gente não sabe. Não tem um limite. A reencarnação é o fruto da misericórdia divina
que nos concede as vidas sucessivas para o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. Quer dizer, o objetivo da reencarnação não é outro senão o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. Tudo que fizemos volta para nós nesta ou em outra encarnação. É aquela famosa lei de que cada um colhe aquilo que planta. A lei de causa e efeito. Né? Então, se a gente comete erros, enganos, a gente não pode ter a expectativa de colher flores. Não podemos ter a expectativa de chupar um cacho de uva docinha, saborosa, se o que nós plantamos foi um limão amargo, né? Com os nossos equívocos. Logicamente, nem tudo é olho por olho, dente por dente, porque o Pai é misericordioso, Ele é bom. Ele não quer nos punir, Ele só quer que nós aprendemos. Ele só quer o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. Mas, logicamente, nós somos responsáveis pelas más escolhas. Nós temos o livre-arbítrio, mas tudo que fizermos tem uma consequência. Toda bola atirada na parede volta em nossa direção. Vale para as coisas ruins, mas também vale para as coisas boas. Temos o livre-arbítrio, mas não esqueçamos que isso implica em responsabilidade. Pluralidade dos mundos habitados. Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe o primeiro, em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Então Jesus, ele dizia, né? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Onde é a casa de meu Pai que Jesus falava? É o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Correspondentes, né, de acordo com o nível de evolução. Então existem as diferentes categorias dos mundos. Embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base as matizes mais adiantadas, dividi-los de modo geral da seguinte forma. Então é uma pequena classificação que Kardec fez. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes ou divinos. Ou seja, não estamos ainda nem na metade do caminho, né? Das 5 categorias, nós estamos na segunda, ali no mundo de provas e expiações.
Vamos ver cada um deles então. Os mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações da alma humana, né? O homem da caverna, o homem primata. Mundos de provas e expiações. Obrigado, Jana. Mundo ainda inferior, onde os espíritos encarnam a fim de prosseguir em seu estágio evolutivo, passando a maioria por provas e, conforme a necessidade, por expiações, com o intuito de se despojarem de suas imperfeições. Quando nós falamos em provas e expiações, provas é bem no sentido acadêmico mesmo, de escola. A gente, quando vai para a faculdade, para o colégio, tem que fazer uma prova para passar de ano, né? Tirar uma nota razoável. Então essas são as provas que nós temos nesse planeta de provas e expiações. Estamos constantemente sendo provados, né? Nossa paciência, nossa benevolência. Então são situações às vezes complicadas que aparecem em nossas vidas, em nossos caminhos, que não são necessariamente punições ou nada a ver com coisas que fizemos, que merecemos, não é coisa que plantamos e estamos colhendo, são provas para testar o nosso amadurecimento, né? Será que nós já superamos? Então, a partir do momento que nós provarmos que naquele quesito específico nós já alcançamos um nível satisfatório, não há mais a necessidade de sermos constantemente provados naquilo. Mas se toda vez que acontece uma situação eu explodo, fico nervoso, não tenho paciência, aquilo vai continuar acontecendo. Porque nós repetimos, não é assim que acontece na escola? Repetiu, faz de novo. Até o momento que a gente superar, amadurecer, mudar a atitude, disso nós não precisamos mais. Vamos agora para outras provas, outros assuntos. Então essas são as provas. E as expiações, sim, são relacionadas à lei de causa e efeito, né? Aquilo que plantamos no passado, em outras vidas, ou mesmo nessa, temos que colher. Isso é o resgate, né? São as dívidas que contraímos, que temos que quitar. Então daí estamos no mundo de provas e expiações, porque são de provas e expiações que precisamos para nos aperfeiçoarmos moralmente e intelectualmente. Nos mundos de regeneração, que é o que a gente espera que o planeta Terra daqui a algumas décadas comece a ingressar, não é da noite para o dia, é um período lento, né? Pouco a pouco, a natureza não dá saltos, e nós não vamos mudando pouco a pouco, encarnação a encarnação, a cada 100 anos melhoramos um pouquinho de nada. Então a Terra não vai assim, não é mais mundo de provas e expiações, agora é um mundo de regeneração. É um processo lento também. Mas o mundo de regeneração, a aurora da felicidade, ainda tem de suportar provas, né? Porque o espírito não está totalmente amadurecido, precisa ainda de prova, porém já não tem as pungentes angústias da expiação. Os espíritos aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Já é um alento, né? Já dá para respirar. Nos mundos ditosos ou felizes, onde o bem sobrepuja ao mal. E nos mundos celestes ou divinos, a habitação de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem.
Então, tem de bom ânimo, já estamos no segundo. E por último, a comunicabilidade dos espíritos, que é a mediunidade, né? O intercâmbio com o mundo espiritual. Então, lembrando, esses 5 princípios são os princípios fundamentais do Espiritismo. A mediunidade, que é um intercâmbio entre os 2 mundos, o médium, ele é um intermediário entre os planos de vida. E ele deve procurar ser bom estudioso. Isso é de extrema importância, né? Disciplina, responsabilidade, estudo, dedicação, para exercer a mediunidade de uma maneira sadia, equilibrada. E nós chegamos então à conclusão desse estudo, e a gente vai fazer essa conclusão em 3 partes, 3 aspectos. O primeiro, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os que têm puro coração. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Quer dizer, a mensagem é bem clara. Está falando aqui qual que é a melhor religião, qual que é o melhor caminho, qual que é a receita. A religião tem como objetivo aproximar, né, conduzir o homem a Deus. Mas nós só vamos estar próximos de Deus quando atingimos a perfeição. Então a religião tem que nos ajudar a alcançar essa perfeição, esse aperfeiçoamento moral. E toda religião que não torna o homem melhor, ela não está alcançando o seu objetivo. Isso é uma questão de lógica, né? O segundo aspecto da nossa conclusão, a gente vai buscar no que é o Espiritismo, onde diz que Deus é bom e justo, Ele só quer o bem. A melhor de todas as religiões é, pois, aquela que ensina o que está de acordo com a bondade e justiça de Deus. É a que dá a maior e a mais sublime ideia de Deus e não o rebaixa, emprestando-lhe as fraquezas e as paixões da humanidade. A melhor de todas as religiões é aquela que torna os homens bons e virtuosos e os ensina a se amarem todos como irmãos. É aquela que condena todo o mal feito ao próximo, que não autoriza a injustiça sob qualquer forma ou pretexto que seja. A melhor de todas as religiões é aquela que não prescreve nada de contrário às leis imutáveis da natureza, visto que Deus não pode se contradizer. A melhor de todas as religiões é aquela cujos ministros dão o melhor exemplo de bondade e caridade e de moralidade. É aquela que melhor procura combater o egoísmo e lisonjear menos o orgulho e a vaidade dos homens. É aquela, enfim, em nome da qual se comete menos mal, porque uma boa religião não pode ser o pretexto de um mal qualquer. A melhor de todas as religiões não deve lhe deixar nenhuma porta aberta, nem diretamente, nem pela interpretação. Veja, julgue e escolha. E, para concluir a conclusão, fora da caridade
não há salvação. A gente não pode falar de doutrina espírita sem essa máxima, né? Aqui resume a essência do espiritismo. E nessa mensagem de Paulo, o apóstolo, ele diz que meus filhos, fora da caridade não há salvação. Estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desses estandartes eles viverão em paz. E no céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Muito obrigado, senhores. Muita paz.